coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe um parlamento e a beira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma vez e a beira. Cabe em 3 corações. Olá, amigos da Goar, estamos recebendo aqui no nosso estúdio, aqui no bairro de Moema, uma grande expert. Quando se fala de navios de luxo, de cruzeiros, ela realmente é a top, é a number one no Brasil. Mas antes da gente começar esse bate-papo delicioso, nada como um café, um cappuccino clássico. Você vai experimentar um cappuccino clássico aqui, tirado pela minha assistente, a Jéssica. Jéssica, capricha, não precisa colocar adoçante, nada. Natural, puro, que realmente é um dos meus preferidos, é esse cappuccino clássico que a gente vai tomar agora. Estela, me fala um pouquinho. Me fala um pouquinho não, a gente vai conversar muito. Quantos anos de experiência nesse mercado de cruzeiros marítimos? Conta pra nós. Um bocado, viu? Lá se vão mais de 25 anos na área de cruzeiro marítimo. Se você for pensar, 25 anos atrás se falava muito menos em cruzeiros, né? Sim. Já era um objeto de desejo para quem viajava, mas muito menos, as pessoas tinham muito menos acesso, né? E eu tô na área há mais de 25 anos, obrigada pelas palavras, você fala em expert, mas eu digo que eu sou uma apaixonada por cruzeiros. Uma apaixonada por cruzeiros. Mesmo depois de tanto navegar e mesmo depois de tanto, conhecer e trabalhar com isso. E qual foi a primeira... Qual foi a porta de entrada dos cruzeiros marítimos, nesse segmento qual que foi a primeira empresa que você começou a trabalhar nessa área? Olha, eu trabalhei, aliás, eu costumo dizer que o meu trabalho com os cruzeiros estava escrito nas estrelas, né? Que eu fui numa astróloga. E ela me disse que eu ia trabalhar com cruzeiro, você acredita? Olha isso. Disse que estava muito claro que eu ia, trabalhar com isso. Você levou a sério, você acreditou? Eu, na verdade, na sequência eu tinha me formado, acabei indo estudar na Europa. Olha. Fui para Grécia e peguei um daqueles barcos. Então eu dei um tique, eu falei, ok. Ela estava certa, não era um cruzeiro, era mais um transporte, mas eu achei que aquilo já se encantou com aquela pequena experiência. Opa, legal, gostei disso. E mal sabia eu que muitos mais viriam, e aí sim, cruzeiros, né? Olha isso. Então Vamos experimentar esse cappuccino clássico da Três Corações. Vamos lá.
Bem recomendado, uma delícia. Bem recomendado. Opa, esse aqui realmente delicioso. Você é formado em quê? Você é formado em turismo? Não, eu sou formada em tradutor e intérprete. Tradutor e Porque intérprete. na época, o curso de turismo, na verdade, era um curso recente. Então, até por recomendação de algumas pessoas que eu conheci que trabalhavam com turismo, eles recomendaram, enfim, ter uma língua, conhecer bem, falar bem inglês, enfim, outras línguas. Então, eu me formei em tradutor e intérprete. Depois eu fui fazer marketing e continuei também estudando outras línguas, né? Fiz espanhol, italiano. Hoje, quantos idiomas você domina bem? Eu posso dizer que bem o inglês e espanhol, né? Não, mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não, assim, quando você conhece uma língua, você fica mais exigente, né? Então eu não posso dizer que italiano eu falo bem, mas entendo. Entende? A primeira empresa que você entrou para trabalhar efetivamente dentro desse mercado de turismo, de turismo, depois acho que veio os navios, veio na sequência, né? Isso, era a representação da Royal Caribbean na Da época. Royal Caribbean. Isso há bastante Que tempo. década? Foi 1980, 90? Final de 80. Final de 80. Final de 80, comecinho de 90. E a Royal já estava no Brasil, já estava operando? Não tinha ainda cruzeiros pelo Brasil. Não tinha. Não tinha. Mas foi nessa minha gestão aí que teve a primeira temporada do navio que ficou muito conhecido aqui, que é o Splendor of the Seas. Opa, Talvez você tenha navegado. esse marcou época, esse fez um trabalho de marketing extraordinário e o navio realmente era esplendoroso, né? Esplendoroso. Era assim, muito, muito bonito. E ali, qual que foi a tua função? Você fazia o que lá dentro da companhia? Eu era na empresa, eu era responsável por pelo departamento de cruzeiro, tanto operação quanto atendimento e vendas, né? Ah, E eu fiquei 11 anos nessa. 11 anos na companhia, Isso. olha. Quando eu saí de lá, eu abri a minha própria empresa para representar a Norwegian Cruise Line. Ah, perfeito. E aí, enfim, depois eu fui agregando outras empresas, a Oceania Cruises, e mais algumas. A Regente também estava dentro da Norwegian? Nesse momento ainda não, Não. nessa época ainda não, ela foi incorporada depois. Nessa época eu tinha os cruzeiros fluviais, tinha a Oceania Cruises e tinha a Norwegian Cruise Line. E aí, para, enfim, dar um passozinho à frente, mas em 2015, portanto 8 anos atrás, a Norwegian resolveu se estabelecer no Brasil. Então ele comprou meu escritório de representação e me contratou para continuar trabalhando com eles e ampliando aí a presença, aí sim, das 3 marcas. A Norwegian Cruise Line, a Oceania Cruises e a Regent Seven Seas. E agora você só comanda a Oceania Cruise? Na verdade, eu tenho as 3. Você tem as 3? No nosso escritório, o escritório em São Paulo, nós temos as 3 marcas. Você comercializa as 3 marcas Isso. para a Norwegian, que é Isso. realmente, que a sede é em Miami? A sede é em Miami. Sede em Miami. Mas assim, cada qual tem uma característica, tem um público, um perfil, então elas são tratadas mesmo de forma separada, né? Mas então nós temos equipe de atendimento, temos equipe de marketing, equipe de vendas e o administrativo no mesmo escritório, mas cada qual sendo tratado de forma individual. Por isso que talvez a gente tem falado bastante de Oceania Cruises, né? Exatamente. Mas me fala do produto, da Oceania. Hoje o foco é gastronomia, é o design. Como é que está posicionado hoje os navios da Oceania? Olha, o grande diferencial é sem dúvida a gastronomia. É a gastronomia. É a gastronomia. É incrível, assim, o nível de cuidado com a apresentação, com o sabor, com os ingredientes. Nós temos a bordo dos navios, tem uma escola de gastronomia. Olha isso. Uma que você realmente aprende com a chefe. A gente tem passeios dedicados a isso, então você vai ao mercado conhecer os ingredientes daquele local que você... Bárbaro, muito legal. Não, é uma experiência incrível isso. É uma experiência incrível.
Tá, mas desde quando foi fundada a Oceania já tinha essa proposta? Ela- Ou ela foi se adaptando à medida que foi caminhando a companhia? Não, ele já tinha essa proposta. A gente Tá. brinca que o projeto foi feito o projeto do restaurante e depois do navio. E depois nasceu. Ele nasceu o restaurante primeiro e O depois... restaurante nasceu. O chefe executivo é o Jacques Pepin, que é um francês, mas que mora nos Estados Unidos há bastante tempo já. Tem programa de culinária. Agora ele está quase se aposentando, mas ele continua ainda na ativa. A filha dele herdou, enfim, essa paixão também pela culinária. Também tem uma parceria importante aí com a gente. Mas esse é um dos itens, eu diria que é o mais importante, porque O diferencial maior é a gastronomia. incrível. É a alta gastronomia. É alta gastronomia. Tá. E tem chefes estrelados exatamente dentro do navio? Então, o que também é diferente, nós temos restaurantes menores e restaurantes de especialidade. Então, você tem um chefe tá. para cada restaurante. Ok. E as refeições, elas são à la carte. Então, não é como muitas vezes você vê nos grandes navios, que você tem uma cozinha unificada, os pratos mais ou menos sendo preparados ao mesmo tempo, né? Ali cada chefe tem uma especialidade, então nós temos o italiano, temos o francês, tem o de carne. O navio que nós inauguramos esse ano tem um de gastronomia americana, mais alta gastronomia americana, Olha. curiosamente chama Amber. E então assim, é uma atenção, uma qualidade incrível a questão de gastronomia. Então, aquele aficionado que quer Se encanta e realmente faz as reservas focadas exatamente em ter essa experiência gastronômica que deve ser inesquecível. Tem. Hoje você tem gente bem interessada na experiência, porque supostamente no navio normalmente você vai ter boas refeições, você vai ter uma Sim. experiência gastronômica interessante, mas eu acho que a gente supera. Eu acho que Olha, é muito especial. esses navios são navios pequenos, Estela? São navios pequenos, essa é uma outra característica. A Oceania, ela é uma especialista em destino. Então, os roteiros, normalmente você não tem muitos aqueles roteiros que a gente chama de round trip, né? Que começa e termina no mesmo lugar. Ele começa num lugar e termina em outro, para você poder conhecer melhor a região e não ficar tão restrita à volta ao mesmo ponto, sabe? Sim, A saída sim. e a volta ao mesmo ponto. Então, os navios, eles têm tamanho médio para ir a portos que outros navios grandes não podem atracar. Olha, Normalmente a gente fica mais tempo em porto, justamente para você aproveitar mais a experiência em porto. Nós temos pernoite em várias cidades que são importantes, a gente também oferece pernoite para ter uma experiência também melhor. vocês fazem isso também? Isso. Olha, é um diferencial também. Não é aquela coisa de, né, que eu já fui nos cruzeiros, inclusive fui convidado por você para participar de um cruzeiro no Caribe, que era a inauguração de um navio do Norwegian. Eu não lembro qual que era o nome do navio, acho que faz uns 5, 6 anos, um navio novo que vocês estavam lançando, tudo novinho, maravilhoso, saiu de Miami, fez um tour ali pelo Caribe e tudo mais. Ali foi uma experiência muito positiva, que apagou tudo de ruim que eu tinha com o navio. Um navio, nossa, eu tive uma experiência tão desastrosa, que foi tão marcante, que eu falei, olha, cruzeiro marítimo, eu não quero nunca mais saber de viajar nesse cruzeiro, que era um navio português, chamado Príncipe Danai. Eu guardei o nome porque era muito ruim, eu vou falar mal desse navio a vida toda. Guardou para ter certeza que não ia voltar, não é? Ele voltou depois, passou um tempo depois ele voltou, era um navio português, que eu comprei, engraçado, esse navio para ver a queima de fogos no Copacabana. Sim. Copacabana, deu tudo errado. Não brinca. Deu tudo errado, era uma experiência, deu uma chuva, um temporal, você não via nada, deu um navio. Então foi uma experiência exatamente de navio. Eu falei, olha, realmente eu não quero, é muito ruim, a comida é ruim, a logística é péssima, né? Então é uma experiência ruim, que depois de eu ter viajado lá no Norwegian e pro Caribe, ter esse experiência, mudei totalmente. E hoje eu faço propaganda dos navios, dos cruzeiros, que realmente tem inúmeras atrações que eu acho realmente fantástico. Como é que entrou o design, o Ralph Lauren, dentro da Oceania? Então, nós temos as suítes, né, as grandes suítes, a proposta das suítes e a proposta do navio é para que você se sinta mais em casa.
ela não tem uma característica de uma cabine, mas de uma casa mesmo. Então, foi feita essa parceria. Então, as nossas suítes têm todo o design, os móveis. Olha. Da Ralph Lauren. Da Ralph Lauren. Olha, muito bacana, muito elegante. Que maravilha. Esses navios saem da Europa, saem dos Estados Unidos? De onde saem esses navios? Olha, hoje nós temos navios assim ao redor do mundo, né? Então a gente está agora terminando não, ainda tem alguns meses de Europa, né? E aí tem uma variedade grande, tem Mediterrâneo, tem Ilhas Gregas, tem Mar do Norte, tem o Báltico, tem uma grande variedade de roteiros. Essa temporada de Europa vai até setembro, outubro. Ao mesmo tempo, temos a temporada no mesmo período de Alasca. Olha. A Alasca também, que é um destino maravilhoso. Você já fez Alasca? Não, Alasca nunca fiz. Põe na lista, porque é um... Eu fiz os países nórdicos. É verdade, eu lembro. Fantástico. Copenhague, fui para Berlim, estive na Estônia e também estive na Finlândia e Estocolmo. Isso Foi também um passeio inesquecível. Na Rússia, né? E na Rússia, exatamente. São Petersburgo. Foi uma viagem realmente inesquecível. E quantos navios com a Oceania vocês têm? Qual é o tamanho da frota? Quando você fala de tantos lugares aí... Hoje são 7 navios. 7 navios? 7 navios. Na verdade, o 7º navio foi inaugurado agora em maio. Foi batizado agora. Em Malta. Em Malta. Em Valletta, foi uma cerimônia bacana. Então são 7 navios, 2 com uma capacidade de mais ou menos 1.200 passageiros e os outros 4 com uma capacidade de 650 passageiros. Mas o que é importante também comentar o rateio, né? O número de tripulantes por passageiro é bastante alto. Então, é alto? É alto. Quando você leva lá 800 pessoas, você tem quanto em média da tripulação? Então são 650 para arredondar, com 400 tripulantes. Olha, bastante, hein? Então um serviço impecável. Um serviço impecável. E o que tem dentro desse navio, além da gastronomia? Eu que gosto de jogar, um cassino, eu gosto das atrações, daquele show tipo Broadway. O que você encontra nesse mais, além dessa exuberância da gastronomia? Tem isso tudo e muito mais, né? Fala mais aí. O cassino, tem cassino. Tem cassino? Um pouco caça-níqueis, porque a gente diz que é um cassino mais para Monte Carlo, para Mônaco, do que para Vegas. Para Vegas. Mas então você tem mesas e você tem, enfim, é um cassino também elegante. Tem o free shop lá, tem o free shop. Tem as lojas. E tem os bares também, os bares bem martini bar de champanhe. Tem uma curadoria também com vinhos bem diferenciada. Bem diferenciada. Os ambientes são muito elegantes. A gente tem, por exemplo, na escadaria você tem, ela foi feita com cristais Lalique. Olha isso. Foram lapidados mesmo por artesãos. Assim, a louça é muito super elegante, muito bem cuidada. Então a gente tem louça Versace que foi feita especificamente para aquele restaurante. E para citar, você está num ambiente realmente bem exclusivo, muito elegante, com cuidados e uma outra característica bem interessante. Ele é quase uma galeria. Uma galeria? Você encontra Picasso, você encontra Miró, você encontra muitos artistas, obras e quadros de muitos artistas, inclusive latinos. Há um ponto que vários quadros, ele tem uma numeração e você pode pegar um fonezinho e como se você tivesse um museu no Louvre e você ouve sobre aquele artista, sobre aquela peça. Então, além do cruzeiro, você está também quase que numa galeria, né? Muito interessante. É um ambiente muito especial, muito bonito. Estela, me fala que vocês passaram esse segmento de cruzeiros marítimos, a pandemia foi um dos mais, né? Foi devastador para esse segmento, né? Uma coisa realmente incrível e a gente infelizmente viramos essa página e me fala da retomada, porque eu sei que você teve um ano de 2003 muito bom,
Teve um crescimento, eu estava pesquisando aí pela associação, teve um crescimento mais de 240% no volume, no aumento da procura pelos cruzeiros marítimos. Foi tudo isso mesmo? Como é que performou a Oceania? Tá. Olha, assim, vale com relação. Eu também não gosto de ficar falando muito desse intervalo, mas só pra gente, eu acho que a gente tem um número muito emblemático, foram 500 dias com toda a frota parada. Nossa, mais de um ano, um ano e meio. Mais de 2 anos, na verdade, né? 300 dias? Não, um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, 500 dias. Nossa, então imagina isso. Então, a retomada também foi de forma gradativa. Foram quase 8 meses para conseguir que toda a frota, e aí eu tô falando do grupo das 3 empresas, Sim. toda a frota tivesse de volta, né? Mas a gente sabia que o cruzeirista, ele estava ansioso por navegar. E o que a gente percebe é isso, foi uma resposta até bastante rápida. Acima do que vocês estavam esperando, bem acima, né? Não, e fora isso, a nossa oferta também aumentou, né? Porque nós tivemos, no ano passado, a Norwegian inaugurou um navio. Esse ano, eu comentei que a Oceania inaugurou o 7º navio da frota, né? Em maio. Em agosto, a gente inaugura mais um para a Norwegian e em novembro, um outro navio para a Regent Seven Seas. Ou seja, a oferta também aumentou bastante. Mas digamos, de abril para cá, os navios têm saído com 100% de ocupação. Então, e o número de reservas antecipadas, ou seja, o número de reservas que a gente tem, por exemplo, para 2024, está muito superior ao mesmo período dos meses anteriores. Ou seja, mesmo 2019, que é um ano de referência, sim, o número que a gente tem de reservas já superou o número de 2019. No Brasil, a gente teve alguns, a gente demorou um pouquinho mais para poder voltar a viajar internacionalmente, né? Nós ficamos com muitas fronteiras ainda fechadas, mas no momento em que foi abrindo, a gente percebeu a reação e hoje está bem aquecido. Está bem aquecido. Quando a gente fala de Norvegia, você está falando do Oceania, mas também dos três da Norvegia, né? Norvegia, do Regente, do Oceania, como um todo. Isso, e o segmento também, como um todo, teve uma resposta muito positiva e rápida. Sim, né? teve sim. Qual que é o perfil do cruzeirista? Qual que é o perfil do Oceania? É aquilo que você falou, que é um amante da gastronomia e tudo mais. Me fala mais um pouco do perfil, a faixa etária, que região, da onde que ele vem, da onde que ele vai. Me fala um pouquinho. E também quanto custa, em média, um cruzeiro eu saindo de Roma? Para fazer uma semana, fala um pouquinho como é que funciona. Os roteiros que a gente oferece são um pouquinho mais longos. Mais a gente longos? Tem alguns roteiros de 7, mas a gente tem roteiros de 12, 15, 18, 20 dias. Olha. Temos até o roteiro de Volta ao Mundo, que eu já te conto. Esse aqui tá na minha lista das perguntas aqui, que eu acho incrível isso daí. Mas então, são roteiros mais longos, então isso faz com que o perfil seja de um público um pouco mais velho também. Acima de 60, não? Acima de 55. 55. Como média, sim. Tá. Por aí. Tem famílias também, tem alguns roteiros. Na Caribe, normalmente você recebe muitas famílias. Embora não seja um navio que tem uma estrutura dedicada à criança, entende? É diferente daqueles grandes navios que tem escorregador, enfim... tirolesa, tem de tudo. A proposta não é essa, sim. Mas a gente recebe também as famílias, a gente recebe muitos casais, grupos de casais. Sabe? Para ter bons momentos, com um jantar gostoso, um drink gostoso, espetáculo. A gente percebe, assim, uma procura especial por grupos de amigos, casais. Esses brasileiros, geralmente, de que região são? É mais de São Paulo? É mais do Sul, nordestino? São Paulo acaba sendo um polo bem importante, assim, para cruzeiros, mas a gente tem no Nordeste, a gente tem muitos grupos, público bem interessado e que aprova bastante. Brasília também é um mercado. Goiás, Mato Grosso, tem esse. O agrobusiness está ali bombando. O pessoal não sabe onde gastar dinheiro. Já comprou Ferrari, já comprou apartamento em Nova York. Tem que usufruir esses cruzeiros que são realmente maravilhosos. Então
assim, a gente está presente no Brasil inteiro e a gente acaba identificando e recebendo. Me fala em média, quanto é que gasta, né? Eu vou lá pegar minha esposa, vou sair de Miami e tudo mais, 12 dias mais ou menos numa Oceania para desfrutar alta gastronomia. Quando você fala de todos os jantares e tudo mais, bebida sempre à parte, né? Ou é tudo o la carte, quando você senta, você vai assinando a notinha e tudo mais, você fecha a conta na saída. Como é que funciona? Então hoje a gente está trabalhando, o nosso plano Simply More, ou seja, simplesmente mais. Opa. Então as bebidas não alcoólicas elas já estão incluídas, então refrigerante, água, sucos já estão incluídas. Ok. As bebidas alcoólicas, vinho e cerveja durante as refeições estão incluídas. Tá. Wi-Fi também, que é um ponto importante, está incluído. E a gente também oferece um crédito para passeios que ele possa fazer enquanto ele estiver atracado, né? Ok. Eu vou te dar uma ideia de média, sim, média, até para se situar em relação a valores. Uma semana, 12 dias e tudo mais. Saindo de Miami. Em torno de 20 mil reais por pessoa, um casal 40 mil reais mais 40 ou menos. mil, uns então, 12 dias. Com essas refeições, vários passeios que você nesse crédito consegue, Wi-Fi, bebidas não alcoólicas. Tem uma parte de spa, parte de beleza para mulher relaxar e tudo mais? Também tem? Maravilhoso. Maravilhoso. Você ia esquecendo, hein? Você... Maravilhoso. Pois é, eu tô falando tanto da alimentação, é o que acaba se destacando, não, mas o spa é maravilhoso. E é um outro ritmo, sabe, meu Alberto? Você, por exemplo, na piscina a gente brinca também, né? Não tem bandas tocando, eventualmente você tem um quarteto de jazz tocando. Opa! É uma tranquilidade, as acomodações, as poltronas, né? Aquelas camas de piscina, serviço, você levantou o pescoço, alguém veio oferecer algum drink. Enfim, é um outro ritmo, entende? Não é um ritmo, por exemplo, de um resort dos grandes navios que você tem, enfim, entretenimento, brincadeira na piscina. Não tem isso, é realmente para você relaxar, curtir. Ler um bom livro. Ler um bom livro, tomar um bom vinho e tudo mais. Eu todas as vezes, eu vou contando para você e eu vou lembrando das minhas experiências, né? Eu tive das melhores viagens que eu tive com Oceania. Onde é que você estava? Onde é que você foi? Para onde você foi? Eu já fiz algumas viagens, mas essa especificamente que conversando com você me veio à mente, foi fazendo a costa do Pacífico. Então eu embarquei, na verdade é um roteiro até meio atípico, mas eu embarquei em Acapulco. No México. No México, então ele veio descendo pela costa do Atlântico e eu desci em Costa Rica. E tem vários lugares de mergulho gostoso, assim, tem também, se tratando de México, você consegue misturar experiências culturais também. Mas o que te encantou nesse cruzeiro? Você que tem tanta viagem no teu currículo, tanta... É esse relaxamento, assim, você está sendo bem cuidado, o serviço, que ele não é um serviço invasivo, mas eles são muito delicados. Assim, é uma experiência, não dá nem para te dizer assim, olha, foi especificamente isso, mas foi a experiência de passar bons momentos nessa navegação. Eu lembro com muito carinho. Como eu já te disse, eu tive em outros lugares com Esse foi marcante, foi muito especial. Por que a Oceania não traz um desses navios maravilhosos aqui pro Brasil para fazer aí uma costa para usufruir, colocando chefes brasileiros, com a comida brasileira? Você imagina? Botar um Alex Atala, um Rodrigo Oliveira do Mocotó, um Jefferson Rueda, você imagina? Olha que projeto bom, hein? É maravilhoso. Entendeu? A dica aí, eu não cobro nada essa consultoria. Pra dar aula, podia não é? Exato. Dar aula na nossa escola de culinária. Você imagina, poxa, Alex Atala junto com Jefferson Rueda, com o Rodrigo lá do Mocotó, né, fazendo um cruzeiro aqui pelas principais cidades
Uma boa ideia, vamos trabalhar nisso. Oh, pode pensar nisso aí. Me fala. Mas ele, na verdade, ele tem passagem, não tem Ele tem uma passagem? temporada. Onde que ele passa? Ele passa normalmente no final do ano. Ah. Nós temos basicamente 2 roteiros com a passagem do navio aqui. Um que é sensacional, está na minha lista para ser feito, mas ele tem início em Miami. Ele faz Miami, mas ele vem pelo Caribe e ele entra pelo Rio Amazonas. O Rio Amazonas. Então ele faz Manaus, faz Parintins, faz Alter do Chão, faz assim, Parada, Boca da Valéria, faz uns roteiros muito bacanas passando pelo Rio Amazonas. Pelo Rio Amazonas, olha. E o outro é mais ou menos aquele do Rio para Buenos Aires, e que na verdade você pode estender do Rio, por exemplo, essa temporada nós temos um roteiro muito bacana, um roteiro de 21 dias. Ele sai do Rio, ele passa por alguns portos, vai para do Brasil, faz Buenos Aires, Montevidéu, aí ele vai para as Malvinas, faz uma navegação pela Antártica, uma navegação cênica, então passa por 3 pontos, por 3 ilhas importantes que fazem parte da Antártica, volta pelo Chile, faz fiordes chilenos e termina em Santiago. É um roteiro sensacional também. Vocês estão com ele na vitrine lá para vender já? Temos, já tá disponível. Já tá Não sei te disponível. dizer preço, mas é um preço custo-benefício ótimo. Maravilhoso. Me fala você comentou aí entre linhas e tudo mais daquela a viagem, né? O cruzeiro que é a volta ao mundo. Como é que funciona isso? Conheço de passeio de trem ao volta ao mundo, mas de cruzeiro marítimo não tenho conhecimento. Me fala um pouquinho. Olha, esses parece nome de filme, né? Mas é Volta ao Mundo em 180 dias. 180 dias, uau! São 6 meses. 6 meses em de alto viagem. mar. 6 meses de Quantos viagem. países que contempla? Puxa, te passa a estatística toda da Volta ao Mundo, mas é assim, ele faz, para você ter uma ideia, ele tem algumas variações. O próximo, o de 2024, ele começa em Miami. Ele passa um pouco pelo Caribe, faz a travessia pela Europa, vai pelo sul, faz o contorno na África. E vai para a Ásia em vários lugares e dá a volta no globo, terminando. Ele tem uma opção de terminar em Los Angeles ou volta também para Miami. Mas é incrível assim. Mas ele tem uma variação. Às vezes ele tem um destaque mais para a Ásia, às vezes ele tem um destaque mais para Oceania. Enfim, é bem variado. A gente tem vários também pernoites, tem vários passeios também já incluídos. Fala o preço, uns $50 mil por cabeça, mais, 6 meses, né? Nossa, esse deve ser um cruzeiro para mais de por aí, mais ou menos, $50 mil. São 6 meses, né? 6 meses a bordo. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, em torno de... Olha, varia. Em torno de 5,25. 6 meses viajando. Quanto você acha? Eu vou te falar em reais, que é o que eu tenho o número. É em torno de R$800 mil por pessoa. Até 1 milhão. Por então, pessoa. dependendo da acomodação, tá. Você tem esse valor. Na cabine, você consegue por 800. E varia de 800 a 1 milhão e 200, mais ou menos. Na verdade, é mais uma questão de agenda. De agenda, né? Porque se você fizer... porque se você fizer esse... Eu ia te contar uma história muito bacana de um casal que foi com os 2 filhos. Os 2 filhos, eles tinham na época... Isso deve Brasileiros? Brasileiros. Uma criança tinha 4 e outra 6 anos. No início eu falei, mas gente, que loucura. Mas depois eu pensei, mas eles não Da onde é que era? Da onde? É de São Paulo? De São Paulo. É de São Paulo. Na verdade é do ABC. Do ABC, olha. E era um projeto de vida deles. E a gente chamou depois da viagem para conversar com eles. E a menina, que foi obviamente adotada pelo navio inteiro, né?
Mas eu gosto de contar essa história, inclusive, para mostrar um pouco a experiência e o cuidado que se tem, né? Eu ia fazer aniversário. O chefe foi até ela, falou: qual é o bolo que você gostaria do seu aniversário? Olha. E ela falou: brigadeiro. Brigadeiro. Imagina, brigadeiro. Um Pois bolo o chefe comum. foi atrás de filmes de YouTube para conhecer como fez. Fez uma primeira versão para ver se aprovava. E no dia do aniversário entrou com um bolo de brigadeiro que ele nem conhecia, né? Uma coisa brasileira. E o restaurante todo cantando parabéns para a menina que fez 4 anos, imagine. Essa história foi marcante. Foi... é muito especial, né? Eu acho muito especial, Sem né? dúvida. E você me fala, como é que é a logística desses navios em relação a insumos, a tudo? Deve ser altamente complexo, né? Apesar desses navios, são navios menores, pequenos, né? Mas mesmo assim a logística deve ser uma coisa bem complexa. Como é que você explica isso? Olha, é uma grande cidade, é uma logística incrível, isso é um capítulo à parte, né? Muito interessante. Mas nós temos, assim, fornecedores globais que entregam, até para você manter uma qualidade, voltando à questão das refeições, a gente tem fornecedores globais que entregam, isso é programado com antecedência, e aí você tem, dentro do navio, você tem os gestores, né? Os gestores de acomodação, então tem o chefe da acomodação, da parte de hotelaria, tem a parte de bebidas e alimentos, e tem o de entretenimento, né? E isso funciona como um relógio, né? É incrível. Tudo tem que funcionar. É incrível você ver no porto a transição, os embarques, os desembarques, né? Assim, é um relógio. É incrível a questão de logística dos navios. Que país, que turista, de que lugar do mundo que viaja mais de navio? Ao americano. Ao americano? Ele consome bastante produto, né? O brasileiro descobriu o navio há pouco tempo, né? Quando 20 anos, um pouco mais. Por aí, assim, na verdade existe, inclusive, navios aqui na costa brasileira há bem mais tempo. Bem mais tempo. É um público muito menor, né? Sim. E há muito ainda para crescer, né? O brasileiro está descobrindo ainda, né? Imagine, quanta gente nunca fez um cruzeiro? Ou teve uma experiência negativa, como a minha. Como você citou, e que não quer, enfim, se arriscar novamente, né? Porque o que eu digo, a consultoria, e aí eu coloco assim, a consultoria do agente de viagem é importante nesse momento, para entender qual que é o perfil e o que se adequa ao seu perfil, né? Para que você tenha realmente a experiência adequada. Mas assim, o mercado brasileiro na América Latina hoje é o segundo lugar. México, até pela proximidade com os Estados Unidos, acaba sendo... México também responde bem, tem uma venda expressiva. Responde, é um mercado bem importante, e para a Oceania bastante. O Brasil fica em segundo lugar, né? Mas tem globalmente o Brasil tem uma Quantas pessoas que vocês embarcam por ano? Vendem mais ou menos quantos tickets por ano esse produto Oceania? Vocês vendem para brasileiro? Tem muito para crescer. Tem muito para crescer? Só isso que eu quero te dizer. Ela não quis falar. Tem muito para crescer. Ela não quis falar ela é um sabonete. Estela, você tem que fazer um cruzeiro. Vamos fazer uma simulação. Você tem que viajar, você vai fazer um cruzeiro para você, aquela dos sonhos aí que tá no teu. Você tem alguma viagem ainda que tá no teu radar para você fazer? Olha, Norberto, a minha lista dos sonhos, ela não diminui, ela só aumenta. Não aumenta? Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Então, mas sempre tem algum ali que você colocou ali, né? Eu comentei esse que faz Amazônia, é um roteiro que eu quero fazer, mas talvez, assim, como um cruzeiro de férias que eu tô tá na minha mira próxima aí, é pela Ásia. Eu acho que é muito confortável, inclusive, você fazer um cruzeiro pela Ásia, porque você tem a oportunidade de conhecer vários países, você não tem a questão de moeda, variação de moeda, você não tem o check-in e check-out de aeroporto, né? Porque já que você vai para a Ásia, a sua intenção é incluir alguns países nesse passeio.
E para você visitar isso, você precisa de muito aeroporto, né? Às vezes você perde muito tempo em aeroporto. Então eu acho que o cruzeiro pela Ásia é muito confortável. Ele te dá segurança também, né? Porque, enfim, questão de língua, questão de alimentação, você fica digamos, num ambiente mais seguro para você se aventurar assim, com maior controle, digamos. E tem roteiros incríveis, né? Eu conheço alguma coisa. Para mim, por exemplo, Hong Kong, que é um dos portos importantes. Eu conheci Singapura, Hong Kong eu não conhecia. Singapura é incrível. Incrível. Também, né? Mas Hong Kong eu acho que é um dos portos mais... Está na minha lista de um dos portos mais bonitos quando você sai. É muito lindo você ver a cidade, né? Sendo revelada, né? Quando você vai se afastando no mar. Deve ser mais linda. Fechando um balanço, nós a semana passada terminamos, 30 de junho terminou o primeiro semestre. Qual que você faz o balanço da Oceania aqui desse primeiro semestre em 2023 com o novo governo que tomando posse aí pelo nosso presidente Lula? Qual que é o balanço que você faz? Olha, como eu te disse, assim, está tendo uma reação bem importante e o primeiro semestre para a gente já significou uma recuperação em relação aos números de 2019 importante, mas nós não estamos ainda onde nós devemos estar. Ainda tem espaço, né? A gente, claro, é um produto que tem algumas questões, né? A oferta de aéreo ainda não está também no patamar que deveria estar, né? Então, nós temos com menos oferta de aéreo, portanto, com custos também relativamente altos. Ticket, e como a gente está falando de roteiro internacional... Isso, né? Impacta na conta final, né? Na conta final. Os cruzeiros são internacionais, claro, o câmbio agora ele deu uma recuada, isso também acaba beneficiando, embora o custo-benefício de um cruzeiro é sempre atraente. O custo-benefício é atraente e é um produto que você não tem surpresas. Normalmente você sai com a sua viagem já com tudo resolvido, né? A refeição já está contratada, a bebida já está contratada, os passeios eventualmente estão contratados, então você sai com menos surpresa. Então a expectativa aí é continuar aumentando. A gente tem, comentei com você, vendido com mais antecedência. A gente já começa a vender a temporada de Europa do ano que vem. Olha. De 2024. Vai ter uma oferta também bem interessante. Muito ilhas gregas, muito Mar do Norte, Islândia, roteiros que a gente percebe que tem uma procura, tem aceitação. Que tem aumentado bastante como wishlist aí dos clientes, né? Então, as expectativas foi bom, mas a expectativa é que o segundo semestre vai crescer bem melhor. Vai ser melhor. Daí, amigos da GoAir, tá aí a grande especialista Estela Farini, tá mais de 25, quase 30 anos nesse mercado, conhece tudo de cruzeiros marítimos de luxo. É um expert que veio dar uma aula, mostrar para nós exatamente esse projeto que ela pilota hoje, está debaixo do guarda-chuva dela, que é esse navio incrível, eu adoro gastronomia, que é o Oceania. Tá? Quem gosta de comer bem, quem gosta de viajar, tomar bons vinhos, ler bons livros naquele clima de tranquilidade, é uma excelente dica, é esse Oceania, que é como ela falou, que sai da América, sai também da Europa, é uma boa dica para os amigos da GoAir. Estela, deixa o nosso abraço aqui para os nossos amigos da GoAir e a gente vai se encontrar em breve, com certeza. Perfeito, muito obrigada pela oportunidade e pela boa conversa. Obrigada, Norberto. Obrigado, Estela, a gente se vê pela cidade. Valeu, um abraço, amigos. Tchau, tchau. Maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.